Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Neste domingo, mais uma data importante para a Igreja Cristã, é o domingo da Santíssima Trindade. E nós vamos refletir justamente sobre isso, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciamos o nosso culto com as palavras do Salmo 97, versículo 12. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Que Deus abençoe e conduza a todos nós em nossos lares para mais este culto online. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus triuno, em Teu nome mais uma vez assim nos colocamos para celebrarmos culto a Ti. Isso é tão necessário e importante em nossa vida, que mesmo nesse período em que muitos estão impossibilitados de se reunirem em Tua casa, queremos celebrar culto em nosso lar, de maneira online, tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Suplicamos, Senhor, que Tu nos conduzas, que Tu nos abençoes, que Tu derrames o Teu Espírito Santo sobre todos nós, fortalecendo-nos na fé em Ti, renovando em nós a certeza do Teu amor e da Tua salvação. Acompanha cada um de nós e abençoa-nos. É assim que pedimos, em Teu santo nome. Amém. Constantemente em nossa vida, nós precisamos fazer uma análise das nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Aliás, deveríamos fazer isso diariamente e sempre ter em mente a palavra de Deus, os 10 mandamentos, a vontade de Deus. Se nós formos sinceros nessa análise de nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que somos pecadores, somos indignos de qualquer boa dádiva de Deus. Precisamos pedir perdão a Ele, precisamos reconhecer os nossos erros, confessá-los ao Senhor e suplicar por Sua misericórdia em nossa vida. Vamos nesse momento mais uma vez lembrar dos nossos pecados e confessá-los assim ao Senhor. Nós oramos. Senhor nosso Deus, nesse momento todos nós lembramos de nossa desobediência, dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que quando analisamos a nossa vida à luz da Tua palavra, dos Teus mandamentos, não há outra conclusão que chegamos a não ser esta: somos pecadores, falhamos, transgredimos a Tua santa lei. Merecemos por isso o Teu eterno castigo e a condenação. No entanto, suplicamos por Tua misericórdia em nossa vida. Lamentamos profundamente por cada pecado cometido e pedimos que, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Tu tenhas misericórdia de nós. Tu nos perdoes mais uma vez. Mostra, sim, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia para com todos nós. Perdoa-nos. Em nome de Cristo, assim suplicamos. Amém. Se o teu arrependimento, mais uma vez, foi sincero, se você de fato lamenta pelos seus pecados cometidos,
e ao mesmo tempo deseja corrigir a sua vida pecaminosa naquilo que for necessário, então eu, como ministro da palavra do Senhor, mais uma vez anuncio o perdão e o amor de Deus em sua vida. Fique em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passamos agora para a liturgia da palavra, com as leituras bíblicas para o nosso culto. A nossa primeira leitura, leitura do Salmo, capítulo 8. Acompanhe a leitura aí com a sua Bíblia, junto comigo. Diz assim o Salmo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui as palavras do Salmo, e neste Salmo o salmista Davi exalta o Senhor pela maravilhosa obra da criação. No versículo 13 ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, ele exalta a criação de Deus. E nessa criação de Deus, ele também lembra a criação do ser humano. Ele é menor do que Deus, obviamente, mas é a principal criatura de Deus. De glória e de honra o coroaste, diz o salmista. Observando a criação de Deus, podemos ter uma noção da grandeza do nosso Deus. Tanto é que Davi começa e termina este salmo com as palavras: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Seguimos com as demais leituras bíblicas. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, registro da criação de Deus. E essa leitura será feita pelo Romeu, membro da congregação Cristo de Verê. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra
relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutas segundo, e a semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã do quarto dia. Disse também Deus: povoam-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e da terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a sua terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, pois, acabados os céus, a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Agradecemos ao seu Romeu pela leitura, e quando nós lemos esse texto, nós chegamos à conclusão de que é magnífica, é fantástica a obra da criação de Deus. A partir da sua palavra, do poder da sua palavra, Ele fala, Ele diz,
e tudo se faz. Chama atenção ao versículo 26, quando diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem aqui não é física, mas espiritual, ou seja, o ser humano era santo e perfeito, sem pecado, como Deus também é. Interessante que nesse versículo, o texto bíblico diz: façamos o homem a nossa semelhança. Façamos e nossa, palavras que estão no plural. Não se trata aqui de um erro gramatical. O plural se refere ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas em 3 pessoas. O Deus triuno está ali presente na obra da criação. Seguimos com a leitura da epístola, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, início do versículo 14 e depois versículos 22 até o 36. E essa leitura será feita pela Célia, membro da congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos. Leitura de Atos 2, versículo 14, 22 a 26. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todo nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agradecemos a Célia pela leitura, e esse texto relata o discurso de Pedro após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. Pedro diz que Jesus foi morto, sim, mas Deus Pai o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, e o fez assentar-se à sua direita quando Jesus subiu ao céu.
Este Jesus é Senhor e Cristo, diz Pedro. Senhor era um título divino que só era dado, só era conferido ao próprio Deus. Pedro está dizendo: esse Jesus é Senhor, esse Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos no finalzinho do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20, onde lemos assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Convido a você para, junto comigo, confessarmos a nossa fé em nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, Dá-nos a Tua Palavra. Vamos agora refletir na palavra do nosso bom Deus,
e pedimos que o Senhor nos guie, nos abençoe e nos capacite a compreendê-la. Amém. Neste domingo, nós lembramos o domingo da Santíssima Trindade, e a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina básica na fé cristã. Para ser considerada cristã, qualquer denominação precisa crer, confessar e ensinar a doutrina da Trindade. Deus é um só, mas em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A partir da Bíblia, confessamos a crença no monoteísmo, um único Deus, que exclui qualquer forma de dualismo ou politeísmo. O dualismo ensina a existência de dois seres superiores, mutuamente hostis, um deles representando tudo que é moralmente bom e benéfico ao ser humano, enquanto o outro é a fonte de todo pecado e mal. O politeísmo é a crença em mais de um Deus, tal como se vê, por exemplo, na religião dos antigos povos gregos e romanos. Tanto o dualismo como o politeísmo destroem o conceito de Deus como sendo a mais alta essência. Há muitos que são chamados deuses pelas pessoas, todavia estes não são deuses quanto à sua essência, são apenas considerados deuses e como tais são adorados. Não são deuses, mas as pessoas os tornam deuses para si. Ao adorarmos esse Deus único, nós não entramos em conflito com nenhum outro. Se Ele nos abençoa, ninguém pode nos amaldiçoar. Mas se Ele se volta contra nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Dele não há apelo para alguém mais alto e mais poderoso, porque não há outro Deus além dele. De sorte que é a Ele e somente a Ele que nós devemos adorar, e a Ele devemos nos voltar para ajuda, para socorro e para salvação em todo o tempo. No credo apostólico nós acabamos de confessar que há três pessoas distintas na essência desse único Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Santíssima Trindade, ela é ensinada claramente tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E no credo nós estamos reafirmando essa doutrina. Em virtude do fato de haver mais de uma pessoa, Deus disse no texto lá de Gênesis capítulo 1 verso 26, que nós lemos agora há pouco: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Novo Testamento, nós aprendemos que três pessoas distintas foram reveladas por ocasião do batismo de Cristo. O próprio Filho, sendo ali batizado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ouviu-se então a voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do Pai, primeira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo também desceu ali em forma de pomba, a terceira pessoa da Trindade. E também aprendemos, lendo agora há pouco a leitura do Evangelho, que todas as pessoas devem ser batizadas em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Confessamos no credo que o Pai é verdadeiro Deus, o Filho é verdadeiro Deus, o Espírito Santo é verdadeiro Deus. Todavia não há
três deuses, mas um só Deus. Não há subordinação de uma pessoa a outra na Trindade. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são a idêntica ordem e majestade, não havendo uma maior que a outra, uma preferida à outra. São pessoas distintas, mas de uma só essência. Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9: quem me vê a mim, vê o Pai. E no capítulo 10, verso 30, no mesmo Evangelho de João: eu e o Pai somos um. Infelizmente, nós não conseguimos compreender plenamente como é o nosso Deus. A nossa capacidade de compreensão, ela é limitada. Mas pela fé, nós aceitamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas um único Deus. No credo confessamos a nossa fé no Deus triuno, mesmo sem entendê-lo perfeitamente. Entretanto, um dia estaremos face a face com nosso Deus em seu reino celestial, e naquele dia nós iremos compreendê-lo como de fato Ele é. Diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2: amados, agora somos filhos de Deus e já não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A mera aceitação dos fatos e declarações do credo como verdadeiras não é fé. Apenas aceitar que Deus é um, mas em três pessoas, o Deus triuno, apenas aceitar isso não é fé. Mas se nós carregamos um significado especial para nós referente a Deus, se estamos certos de que em Deus podemos encontrar ajuda e benefício, se nele nós confiamos de fato, nos entregamos a Ele, aí sim nós cremos nesse Deus triuno. Então sim, nós temos fé. Essa fé, ela se baseia em conhecimento, em convicção, mas ela é essencialmente confiança do coração. Lemos em Romanos capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar com a boca, conhecer, mas também crer no coração. Toda vez que você confessar o credo, a sua crença no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, não faça isso apenas da boca para fora, mas preste atenção em cada palavra pronunciada e busque confiar de coração nos fatos e declarações que você ali fala. Assim, de maneira autêntica e muito bonita, você sempre estará confessando ao mundo a sua fé no único Deus, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso bom Deus nos ajude a sempre confiarmos nele. Amém. Louvamos ao nosso Deus cantando o próximo hino 538, Caminhando Alegres.
Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Nesse momento, convido a você também a dirigir o seu pensamento a Deus em oração. Concentre-se, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, querido Jesus, bondoso Espírito Santo, a Ti, Deus triuno, nos dirigimos nesse momento de oração. Sabemos que os Teus ouvidos se inclinam para ouvir nossas palavras de gratidão, nossas súplicas também. Primeiramente, Te louvamos e agradecemos pelas inúmeras bênçãos, pelas boas dádivas que recebemos de Tua bondosa mão. Tu abençoas o trabalho de cada um, de tal maneira que não falte pão em nossa mesa. Glória e louvor Te damos por isso. Graças também por todas as demais bênçãos materiais e de maneira especial ainda, pelas bênçãos espirituais em nossa vida, pela fé em Jesus, pela certeza do Teu amor e da Tua salvação, pela esperança de vida eterna, pela paz de espírito que Tu nos dás. Ao mesmo tempo, Senhor, que agradecemos, também queremos suplicar a Tua presença constante em nossa vida. Acompanha cada um de nós, abençoa nossas famílias, nosso trabalho, aqueles que estudam nesse momento difícil de pandemia. Fica também, Senhor, de modo muito especial, ao lado daquelas pessoas que estão enfermas, seja qual for a enfermidade pela qual passam, que possam contar com o Teu amor, a Tua presença misericordiosa em sua vida. Se for do Teu querer,
restabelece a cada um em sua saúde, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Senhor querido, de maneira especial, entregamos em tuas mãos essa situação única pela qual passamos no mundo inteiro, esta pandemia do coronavírus. Muitas pessoas tiveram sua vida ceifada por este mal, por esta doença. Muitos estão chorando, enlutados pelos entes queridos falecidos. Outros estão enfrentando esta doença. Suplicamos que tu ampares a cada um, que tu protejas a cada um, e que tu abençoes também profissionais da saúde, cientistas, todos aqueles que estão lutando para combater esta enfermidade. Senhor bondoso, mais uma vez também suplicamos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município e por nossas autoridades. Abençoa todos eles, conduza todos eles com tua sabedoria. Abençoe o trabalho de todos, para que todos nós, a nossa nação inteira, seja assim abençoada. Abençoa também o trabalho da tua igreja nesse período de pandemia, para que a tua palavra continue a ser anunciada de forma reta, pura, clara. Assim, Senhor, entregamos também a cada um de nós em tuas mãos, e também aquilo que nos preocupa, nossos medos, inseguranças, anseios, angústias. Toma conta de tudo. Assim pedimos e por tudo agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho, Ele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a graça do nosso bom Deus, chegamos ao final de mais um culto online e vamos assim continuar realizando esses cultos online enquanto perdurar essa situação de pandemia do coronavírus. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o último hino, Tu és fiel, Senhor. Que Deus acompanhe e abençoe a todos nós. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com